Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Carlos de Redação e estamos aqui com a nossa primeira aula do Banco de Redações de 2023. Você já sabe como é que funciona o Banco de Redações do Brasil Escola? Vou explicar aqui rapidinho para você, mas é interessante que você nos acompanhe, principalmente nas redes sociais, aqui no canal do YouTube, para ficar por dentro de todos dessas atividades que a gente fornece para que você possa aproveitar melhor seus estudos. O Banco de Redações funciona da seguinte forma: todo mês o Brasil Escola disponibiliza um tema e uma proposta de redação para que você possa exercitar a sua escrita. Então você vai lá, acompanha no nosso site, você consegue ver lá o tema do mês, né? No caso, a gente vai trabalhar hoje aqui na nossa aula o mês de janeiro, né? O tema disponibilizado lá. E você escreve sua redação e envia para a gente. Só que tem que ficar atento, porque é uma quantidade limitada de correções. E aí é importante você ficar por dentro dos prazos, beleza? Então a gente vai discutir hoje uma temática do mês de janeiro. Beleza, pessoal? No mês de janeiro, nosso banco de redações trouxe a seguinte discussão: o uso de tecnologias entre as crianças. É um tema bem bacana, é um tema bem atual, quando a gente fala em tecnologias, né, toda essa esfera da questão tecnológica é explorada em muitas bancas de vestibular, né? É possível também que isso possa ser um tema de redação do Enem, então é importante a gente fazer essas discussões. Basicamente, na nossa aula, a gente vai analisar um texto que foi feito para esse tema especificamente, mas antes é importante a gente dar uma olhadinha ali nesse recorte temático e pensar ali em algumas estratégias de como a gente pode trabalhar a nossa redação. E aí, no caso, a gente trabalha com a dissertação argumentativa, que é o gênero cobrado no Enem e em várias outras bancas de vestibular. Beleza, gente? Bom, vamos analisar então um pouquinho desse tema, o uso de tecnologia entre as crianças. Vejam bem, a palavra tecnologia ela é bem abrangente, né? Cuidado para a gente não ficar preso ali em aspectos muito celular, né? Que quando fala em tecnologia em relação à criança, a gente pensa muito nessa ideia de a criança mexendo em smartphone e em tablet. Só que tecnologias envolvem várias coisas, né? A gente pode pensar ali a questão dos videogames, a gente pode pensar inclusive a questão da televisão, alguma questão voltada ali para esses adventos tecnológicos e como isso é lidado com o público infantil, pelo público infantil. Quando a gente fala em criança, a gente está pensando ali numa determinada faixa etária da nossa sociedade, certo? Cuidado para não ficar muito preso à questão da adolescência, do jovem. É importante a gente fixar aqui a ideia da criança em relação às tecnologias. O que a gente precisa pensar para fazer uma dissertação argumentativa? A gente precisa refletir sobre esse tema e elaborar uma tese sobre ele, porque todos esses elementos aí, né, a apresentação de tema e a apresentação da nossa tese, precisam vir logo no primeiro parágrafo da nossa dissertação. Bom, para formar a tese, é importante que a gente pense criticamente e pense também naquilo que faz mais sentido para nós em relação a esse tema. A gente vai afirmar alguma questão que a gente julga importante, né? A tese ela é individual, cada um vai formar a sua e a gente precisa sustentar essa tese ao longo do nosso texto, principalmente ali nas partes do desenvolvimento da dissertação argumentativa. Vamos ver como que ficou a introdução do texto aqui para esse tema, para a gente poder analisar alguns elementos ali. As tecnologias impactam a vida humana a cada nova descoberta, seja em pequena ou em grande escala. As revoluções industriais, por exemplo, não só trouxeram novas invenções à sociedade, como a máquina a vapor e o computador, mas também mudaram completamente a forma de a humanidade se comportar. Essas inovações, quando mal utilizadas, podem desencadear uma série de obstáculos para o progresso social, indo de encontro ao que se espera delas. A situação fica ainda mais delicada quando o público atingido é o infantil, o qual pode enfrentar problemas que afetam tanto a saúde mental quanto a formação escolar. Vejam que aqui a gente não tem uma introdução assim muito rebuscada e tudo, e nem precisa. É importante que para um texto dissertativo a gente seja claro e mostre exatamente o que nós vamos abordar e o que nós pensamos daquilo. Se a gente for pegar aqui por partes esse primeiro parágrafo, né, que é a nossa introdução,
a gente vai ver que o texto não vai direto ao ponto do tema, né, que é a relação das crianças com a tecnologia. Primeiro, esse texto ele faz uma contextualização. Ele coloca ali o aspecto das tecnologias em relação à vida humana, como um todo. Só para o leitor poder entender qual que é esse universo que vai ser discutido aqui nesse texto, para depois ele entrar na questão da criança. E aí a gente pontua especificamente aqui algumas situações que, no caso, né, quem escreveu o texto julgou como importante. Então a gente vai pensar que a tese ela vai destacar pontos importantes sobre a temática em questão. E aí a gente consegue organizar bem a nossa introdução. Reparem que quando coloca aqui, ó, que essa situação fica delicada quando se relacionada ao público infantil, e isso desencadeia problemas de aspectos de saúde mental, né? No caso, pode comprometer a saúde mental. E a questão da formação escolar são dois tópicos bem específicos e é exatamente isso que vai ser trabalhado aqui nos nossos próximos parágrafos, para mostrar que o nosso texto tem um projeto e a gente segue direitinho para o leitor poder se orientar. Agora a gente pode tocar o barco, galera. Vamos para o segundo parágrafo do texto, porque aí a nossa introdução já está bem fechadinha. Lembrando lá o que a gente fez, agora esse parágrafo vai focar na questão da relação da criança com as tecnologias e a questão da saúde mental, que é algo mais específico. Acompanhe aqui comigo para a gente ver como que ficou. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância de 2014, o exagero de tecnologia deixa crianças e adolescentes desconectados do mundo real, trazendo à tona problemas como ansiedade e agressividade. Esse parecer escancara a gravidade do assunto, tendo em vista que um público tão jovem já enfrenta sérios problemas psicológicos capazes de atravancar todo o seu desenvolvimento social. Uma criança ansiosa e agressiva dificilmente conseguirá passar por uma adolescência saudável e tende a se tornar um adulto doente, fruto de excessos tecnológicos. Por isso, é imprescindível que essa superexposição seja regulada desde a infância. Então, notem que aqui a gente desenvolve aquela questão problemática da relação da criança com a tecnologia no aspecto da saúde mental. Todo o parágrafo de desenvolvimento ele tem uma ideia só, uma ideia central, que é essa. E a gente vai agregando ali algumas informações secundárias, né, de apoio, para que essa ideia central seja bem embasada, fique bem sustentada. No caso aqui, a gente traz um parecer de uma secretaria, né, especializada na questão da infância. A gente traz aqui também crítica, né? Pode reparar aqui que a partir dessa frase, ó, esse parecer escancara a gravidade do assunto, né, já é uma forma de demonstrar uma preocupação maior, uma crítica a toda essa situação. E aí a gente pode perceber que o parágrafo tem tanto a informação sobre o ponto destacado, quanto a argumentação, quanto a crítica em relação a essa situação. Então notem que ele se torna um parágrafo persuasivo. Dificilmente a pessoa vai discordar disso aqui, porque nós temos especialistas, nós temos uma crítica bem embasada. É isso que a gente tem que preocupar, é com isso que a gente tem que preocupar quando a gente vai descrever o nosso desenvolvimento. Beleza, galera? Bora comigo aqui agora, ó, para o nosso terceiro parágrafo. O texto já está quase acabando. No terceiro parágrafo, a gente vai ter que destacar o outro ponto que foi apontado lá na introdução, para a gente não dar aquela para o leitor assim, né? Eu apresento alguma coisa que eu quero falar e aí de repente isso não vem, isso traria um problemão para o nosso projeto de texto. Então, nesse terceiro parágrafo aqui, a gente vai focar na questão escolar e da criança com a tecnologia. Outro sim, o desempenho escolar pode ser drasticamente afetado. Isso ocorre, pois, quando em contato irrestrito com as telas, cheias de estímulos visuais em alta velocidade, a criança tem a sua capacidade de concentração prejudicada. Sem foco, é difícil se dedicar a atividades que o exigem tanto, como as realizadas na escola. Obviamente, as tecnologias, principalmente após a pandemia de Covid-19, se mostraram aliadas da educação. Mas é preciso usá-las de maneira adequada para que se saiba dosar o tempo gasto em dispositivos digitais e estes sejam aproveitados para desenvolverem e não atrasarem os estudos. Galera, notem a estratégia argumentativa aqui deste parágrafo. A gente faz meio que um contraponto, né? A gente equilibra um pouco.
A gente não vai demonizar a tecnologia para a questão dos estudos, até porque a nossa realidade tem mostrado o contrário, ela pode ser uma ferramenta muito útil, só que ela tem que ser usada de maneira responsável, de maneira equilibrada. Porque se a gente fosse muito extremo aqui nessa colocação, a gente não seria condizente com a realidade e a gente poderia, em vez de aproximar o leitor a acreditar na nossa questão, a ter uma repulsa por ela, justamente por não ser muito coerente. Então é importante a gente pontuar essas questões para construir uma boa argumentação. Às vezes é legal a gente fazer essa ponderação quando a gente observa bem a nossa realidade. E uma coisa bem legal aqui, quem notou o tipo de informação que veio aqui para esse parágrafo? A gente está falando de uma questão atual. A gente está falando aqui, de um cenário de Covid-19, que não tem tanto tempo assim, né? A gente ainda tem alguns traços aí de preocupações e tudo, é uma questão atual. É muito importante a gente demonstrar que nós temos conhecimento das coisas que nos cercam, das principais notícias, das atualidades. Isso vai demonstrar um bom conhecimento aí no seu texto. E aí, agora o que está faltando? Só fechar com a conclusão. E aí, acabou a dissertação argumentativa, não tem muito segredo, é só a gente poder organizar direitinho o que foi discutido para, no caso do Enem, pensar numa proposta de intervenção. Então, vem comigo. É necessário, portanto, ter mais consciência sobre a repercussão das tecnologias sobre a vida de uma criança. Para isso, o Ministério da Saúde deve orientar os pais a acompanharem de perto o contato dos filhos com os eletroeletrônicos, principalmente celulares e computadores, por meio de publicações informativas divulgadas em redes sociais, para que o desenvolvimento infantil, mental e escolar não seja prejudicado. Assim, as tecnologias trarão impactos positivos e contribuirão para o progresso social. E aqui a gente tem uma questão importante, que é a ideia da proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Então, como é que a gente vai identificar esses elementos aqui na nossa proposta de intervenção? Primeiro, a gente tem um agente, né, que no caso aqui da nossa redação, se configura como o Ministério da Saúde. Notem que aqui é ele que vai fazer alguma coisa em relação aos problemas que foram tratados no desenvolvimento, certo? E o que ele vai fazer? Ele vai orientar os pais, né, a acompanharem de perto esse contato dos filhos com as tecnologias. Então, a gente já tem aqui o agente e a ação que vai ser executada. 2 elementos, certo? Aí a gente coloca aqui que esses eletroeletrônicos, né, como exemplificação, a gente tem ali celulares, computadores, né, principalmente porque são os mais populares entre essa faixa etária. Essa é uma informação adicional e ela pode ser vista como um detalhamento. Então, aí já são 3 elementos. A gente vem aqui por meio de publicações informativas. Aqui a gente já tem um 4º elemento que é o modo, como essa orientação vai ser passada. E para fechar, a gente tem que isso vai ser feito para que o desenvolvimento infantil, tanto mental quanto escolar, não seja prejudicado. E aí a gente tem o nosso efeito. Fechou 5 elementos, 200 pontos na competência 5 do Enem. Notem que na parte de efeito, né, para que o desenvolvimento infantil não seja prejudicado, há um realce aqui, que é o desenvolvimento tanto na questão mental quanto na questão escolar, para poder amarrar essa única proposta às 2 questões que foram apontadas lá no desenvolvimento. Essa conexão ela é muito importante, para a gente não deixar nenhuma ponta solta no nosso texto. E aí, para finalizar de vez aqui, a gente tem um último período que vai utilizar as mesmas palavrinhas que foram usadas lá na introdução, como uma forma da gente fazer uma associação de ideias, né? Que aí a gente vai mostrar os impactos da tecnologia, como foi dito lá no início do texto, só que agora de forma positiva, se essas medidas forem adotadas. E aí a gente encerra de vez o nosso texto. Viu, gente, que não tem muito segredo? A gente precisa planejar, a gente precisa conhecer o tema, a gente precisa formular pontos críticos sobre ele e planejar ali o que a gente vai fazer com as informações que nós temos. E aí a gente consegue fazer uma dissertação argumentativa fácil. Galera, então essa foi a nossa aulinha do Banco de Redações de janeiro. Em fevereiro tem mais, hein? Fiquem ligados aí nos prazos, já podem ir mandando aí, pensando nos seus textos, para a gente poder discutir o nosso próximo tema. Espero que vocês tenham gostado. Peguem essas dicas para ir colocando em prática aí ao longo das suas próximas produções textuais. Beijo, meus queridos, um abraço e até mais.